Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais uma live hoje. Contaremos com a presença de uma pessoa que eu admiro muito, uma convidada muito especial, que nossos objetivos em comum, nossa família, nossa luta em defesa das pessoas autistas nos uniu como amigas e como profissionais que temos interesses em comuns, né? Então, vamos convidar a nossa convidada especial de hoje para que ela possa entrar, se apresentar, né? E para nós darmos sequência à nossa live de hoje. Nossa convidada já está para entrar aqui, para termos uma conversa muito especial hoje, né? Seja bem-vinda, a minha amiga, a minha comadre, que se tornamos até comadre, né? Perante a nossa luta em defesa dos autistas, né? Então, seja bem-vinda, Maria de Cássia, Bernardo Inácio. Bernardo Inácio. Ela tem um nome Obrigada, comprido, né? Juliana. Muito importante, né? Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Eu sou a Maria de Cássia, como a Juliana falou, amigas, né, colegas de caminhada e de luta, e estamos sempre juntos, né, buscando o melhor para nossas vidas e os nossos filhos. Maria de Cássia, eu conheci ela há vários anos atrás, né? E foi uma referência que me foi indicada na nossa região. E até hoje o trabalho dela só vem crescendo, tanto de forma regional, aqui na região nossa do Paraná, né? Como eu tenho admiração pelo trabalho que ela faz também a termo nacional, né? Porque nós tivemos a oportunidade de conhecer várias instituições, algumas construções grandiosas, mas com pouca qualidade, né, Cássia? E a Cássia começou pequenininho e hoje já tem a sua própria sede, né? Mas para a gente iniciar a nossa conversa, Maria de Cássia, eu gostaria assim que você contasse como iniciou a tua história, digamos, como a jovem mulher Maria de Cássia, né? Como que foi a tua trajetória ao ter um filho com autismo, que hoje ele tem quantos anos? 40? 38. 38, né? 38 anos. O que isso mudou na sua vida? A tua perspectiva como mãe e como que, se isso mudou a tua vida radicalmente, se contar um pouquinho como que foi isso, essa transformação, receber na sua família, né, um filho autista, e como isso foi te transformando. Juliana, então, foi uma caminhada, um trajeto bastante difícil, porque logo que casei, né? Eu casei em 1980, eu tinha 19 para 20 anos, e 2 anos depois eu engravidei. E eu fiquei grávida e na época a gente nem sabia que existia autismo, né? E no início, logo que eu tive o Alexandre, eu trabalhava numa escola aí em Francisco Beltrão, na Cango, e essa escola, ela tinha uma creche. E essa creche tinha muitas crianças, e eu convivia muito com os bebês, com as crianças pequenas.
E logo que eu tive o Alexandre, eu percebi que ele tinha uns traços, uns sintomas muito diferentes daquelas crianças. E eu comecei a investigar, eu falava para o Hélio, o Alexandre é um pouco diferente. Ele não olha, eu chamo ele, não olha para mim, ele não quis se amamentar no seio, ele me empurrava, não tinha muito contato comigo. Então, todas essas características eu achei estranha. E ele era uma criança muito esperta, né? Com um mesinho ele já levantava a cabeça, ele procurava não ficar deitado. Então, tinha, assim, umas características diferentes de outras crianças da idade dele. E eu comecei a ficar, assim, pensando o que será que ele tinha, né? Comecei a buscar recursos e fazer umas consultas com pediatras para saber o que ele tinha. Só que, na época, ninguém falava em autismo. E nem os médicos, né? Eu cansei de levar o Alexandre para médico e nem o médico explicar aquelas características que ele possuía, o que eu contava, eles achavam estranho, mas não sabiam me dizer o que era. Então, isso tudo foi me deixando assim muito impaciente, muito ansiosa, por observar os comportamentos dele desde pequeno, eu observei, desde o nascimento. Daí, conforme ele foi crescendo, esses comportamentos eram mais visíveis e muito diferentes das outras crianças. Ele balançava o corpo, ele caminhava na ponta dos pés, ele chorava muito, até os 7 anos meu filho chorava e eu não sabia o que ele tinha. Ele fazia uns ruídos que me deixava cansada, me estressava, de tanto que ele fazia um barulho, né, um balbúcio assim, diferente, que ninguém sabia o que era. E os médicos também não explicavam, e não tinha medicamento, não tinha laudo, e isso foi um tempo. E daí as escolas, o que mais me deixava triste é que as escolas, elas cobram muito um laudo, um diagnóstico, né? O que teu filho tem? Para ficar na escola, você tem que apresentar um documento de um médico quando essas crianças apresentam comportamentos diferentes. E isso dificultava para nós. Muitas escolas não aceitavam o Alexandre, né? Porque ele já até 5 anos ainda ele não falava. Ele caminhou cedo, porque o motor dele é bem desenvolvido. Tanto é que quando ele corre, ninguém pega. Mas outras características nos deixavam assim, muito pensativos e preocupados, porque ele não ficava muito perto das pessoas. Quando a gente saía, quando viajava, que a minha mãe mora em Londrina, a gente tinha que parar várias vezes o carro, ele não ficava dentro do carro, ele queria ficar em pé no carro, então as viagens assim eram muito cansativas para nós. Então foi assim, essa busca, né? O que ele tem? Porque toda a sociedade, ninguém se importa com os seus problemas. Todo mundo quer saber o que tem. Mas ninguém chega perto de você e fala, eu quero te ajudar, o que eu poderia fazer? Nem mesmo as escolas. Então, com 4 anos, meu filho já foi para pai. Mas o que foi feito por ele? Né? Então, eu acho assim que os profissionais que trabalham nessas escolas especializadas teriam assim que olhar assim com um carinho maior, né, para essas crianças e para as famílias também, para ver o que é possível ajudar, né? Porque nem todos são iguais, né? Os nossos filhos mesmo, cada autista, né, que depois que a gente descobriu, depois de grande, já que ele tinha autismo, um é diferente do outro. Então, não tem, assim, um médico que vai dar um diagnóstico de autismo e vai dizer, seu filho apresenta essas características. São muito diferentes, né? Um apresenta uma característica, outro apresenta outra característica. Por isso, né, o TEA, o espectro, né? Tanto é que
se eles forem assistidos desde cedo, desde pequenos, algumas características mudam, eles mudam, né? E a família não sofre tanto. Então, depois de passar por tudo isso, dessa busca em médicos, sem nenhuma resposta, sem medicamento, porque o autista ele não precisa de medicamento. Nós não tratamos autismo, nós tratamos nossos filhos com terapias, porque é comportamento. Eles não são doentes. Isso as pessoas não entendem. Nossos filhos não têm nenhuma doença grave. Tanto é que autismo não é contagioso, como muitos pensam, né? Eles não passam autismo para ninguém. O que a gente pode fazer, às vezes, é diminuir um pouco a ansiedade. Então, a gente pode tratar a ansiedade, não o autismo. E isso demorou muito para a gente descobrir, porque ninguém falava o que o Alexandre tinha. Ninguém. Olha, foi uma busca, assim, até os 18, 20 anos, uma busca incansável para saber o que ele tinha. E toda a família sofrendo. E ninguém podia ajudar. Então, depois disso tudo, quando nenhuma escola aceitava ele, né, eu resolvi procurar alguma coisa para facilitar um pouco mais a nossa vida e para que a gente tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, foi aí que eu, no meu PDE do Estado, né, que o Estado, eu sou professora do Estado, já aposentada, né, trabalhei 40 anos na Secretaria de Educação, eu pensei em 2012, no PDE, em fazer um projeto como uma escola, né, para ajudar nossos filhos e também outras mães, que a gente já tinha uma ONG desde 2009, mas a gente estava atendendo meio como voluntário e fazendo alguns projetos por conta, sem muita ajuda, e com o apoio da Prefeitura Municipal. E foi a partir daí que a gente conseguiu realizar o nosso projeto de CAEE, né, de um centro de atendimento para autismo, e também colocando uma equipe multiprofissional para os atendimentos. Porque eu penso assim, Juliana, a gente só consegue atender os nossos filhos se a gente tiver uma equipe preparada para nos ajudar. Terapeutas. Então, hoje nós temos uma equipe aqui no CAEE, uma equipe que eles têm um credenciamento no SUS, né? Uma equipe completa de terapeutas para nos auxiliar. Eu não sei se expliquei o que você perguntou. Não, ótima explicação, sim, Cássia. Fundaram, né? Você e um grupo de pais, né? Fundaram a PADV. Sim. E hoje a PADV, ela já tem uma equipe multifuncional, né? Multiprofissional. Uhum. E atende a quantos números de alunos vocês têm? Nós temos, Juliana, nós atendemos no período da manhã e tarde, nós temos 80 alunos matriculados, que o CAEE, ele funciona como um contraturno do ensino comum. Então, a gente dá o apoio pedagógico, né, um centro de atendimento educacional especializado na área de TGD, dos transtornos globais do desenvolvimento, né? Uhum. Que inclui o autismo. Nós temos 80% dos alunos são autistas, tem alguns casos também de esquizofrenia, alguns comportamentos diferentes, mas não são, assim, síndromes. São, todos que nós atendemos aqui são problemas no comportamento. A gente atende crianças que apresentam problemas no comportamento, dificuldades no comportamento. Então, a gente separou, né, no período da manhã nós atendemos as crianças até 8, 9 anos, e que vão até o 5º ano, e à tarde nós atendemos os pré-adolescentes, adolescentes, adultos e até alguns idosos no período da tarde.
A PADV a gente ouve muito falar e não tenho dúvida nenhuma da funcionalidade, da importância que tem da nossa região. Hoje eu estou assim tentando tirar um pouquinho da Maria de Cássia essa parte pessoal para expor para a sociedade, para as famílias, porque quando a gente fala que se tem um filho, você tem um tempo de cansaço, né? Até os 2, 3 aninhos a gente tem um tempo de cansaço quando eles te dão um show, já digo, né? Um trabalho maior. E no caso das mães de autista, eu digo, isso segue a gente pela vida inteira, né? Então, por isso que fala assim que a gente é tão cansada como e tem um estresse tão forte como soldados em campo de batalha. E isso eu digo assim que é verdadeiro porque nós estamos não só na luta para melhorar a condição de desenvolvimento do filho, para que ele seja feliz, para que depois da nossa vida vencida aqui nesse mundo, eles tenham condições de quem ficar com eles ter menos trabalho de manejo, né? E, então, esse trabalho você fez com muita qualidade, eu presencio. Nós temos crianças autistas assim com grau até, digamos, mais leve, como alguns colocam, né? Autista leve, moderado, severo, e eles não têm a independência que o teu filho tem. Então, esse é um trabalho que você conseguiu, né? Ele tem independência para ir no banheiro, com o mínimo de ajuda, se alimentar, e ele até a socialização, ele não é verbal, mas ele algumas palavras consegue emitir. Ele consegue falar. Então, E isso, Juliana, eu consegui tudo depois que eu fundei essa entidade, né? A PADV, Associação de Proteção dos Autistas de Dois Vizinhos. Eu notei assim que o Alexandre mudou muito. Ele escolhe o que ele quer comer, até as roupas que ele quer vestir. E quando ele quer sair, ele exige bastante. Ele adora viajar, ele é bem aventureiro. Então a gente sai muito com ele. Ele é muito feliz. Então hoje eu digo, meu filho não é um autista severo mais. Ele é muito sociável, ele adora estar no meio de pessoas. Eu me sinto assim muito grata e agradeço a Deus todos os dias por essa independência do Alexandre. Ele está aqui agora um pouquinho comigo, nós estamos aqui na escola, está sorrindo aqui, está pedindo chocolate, que ele adora, e ele é assim uma pessoa feliz, porque até eu cheguei a perguntar uma vez para o médico, que era muito difícil a gente conseguir falar com os médicos, né? Porque eu chegava num consultório e eles pediam para mim tirar o Alexandre, porque o Alexandre ele tinha uns comportamentos muito diferentes. E daí, agora eu vejo assim, que o Alexandre está totalmente assim integrado, né? Que a nossa luta foi muito para isso, para que a gente conseguisse deixar o Alexandre junto com as pessoas. Então, eu sempre pensei nisso. E quando eu perguntei para o médico, será que ele é feliz? A minha preocupação era essa. Será que o meu filho está feliz? Porque ele não falava, né? Ele não conseguia me responder. E daí o doutor falou, não se preocupe com isso. E eu fiquei pensando, mas será que ele é feliz? E hoje eu vejo que ele é feliz. Então, isso não tem, né? A maior maravilha para mim é isso. Né? Eu me sinto assim muito feliz porque eu vejo que ele é feliz. Nós todos estamos muito felizes, né? E essa casa aqui, eu sempre falo, na inauguração também falei para o pessoal, é a nossa casa. Então o Ali vem, ele fica perto de todo mundo, ele faz o lanche, ele caminha por aqui. E eu penso que nem você também. Eu quero no futuro uma casa assistida, um centro-dia, para que, se a gente faltar, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acredito que vai ser muito difícil as pessoas cuidarem. E eu quero deixar uma equipe
né? Uma equipe capacitada, especializada, para que ajude a cuidar, né? Que se precisar um medicamento, se precisar alimentar, se precisar colocar dormir, porque às vezes eles são meio rebeldes, né? Você conhece? Eles mudam o comportamento conforme as pessoas e os ambientes. Então a minha preocupação é essa. Quando está comigo, eu não me preocupo, porque eu sei tudo que ele quer, eu sei tudo que ele gosta, mas quando ele não estiver mais junto, né? Quem que vai perceber tudo isso que a gente percebe? Eu como mãe, eu penso assim, é meu filho, né? É um pedacinho meu, né? Então eu quero assim que ele tenha uma vida sempre de qualidade, uma vida sempre boa, que não falte nada nunca para eles. Isso, como diz, é tudo fruto do seu trabalho. E muitas vezes, né, eu sempre digo, as pessoas, elas conhecem a Maria de Cássia como uma mulher forte, só vê, como diz, o lado bom, né? Mas a Sim, gente, a gente sabe que tudo isso causa também dentro da gente vou dizer, uma espécie de preocupação, de sofrimento, né? Que nos verdade. acompanha vida afora. Sempre existem muitas conquistas e você só, como disse, só tem a agradecer a Deus, mas se não fosse a Verdade. Maria de Cássia e o tempo, porque é todo dia, né? É Foi todo desde dia. o teu PDF foi em 2009, nós estamos em 2021, mas de lá para cá eu tenho certeza que todo dia você trabalhou por Todo essa dia. Todo dia. independência, né? Por essa Todo. independência do Alexandre para conseguir essa equipe Desde que multiprofissional. nasceu, Juliana. É, então, isso é uma. Eu sempre digo, nós precisamos do apoio da sociedade, porque em alguns momentos, essa é a parte, digamos, profissional tua, né? Mas também existe a parte da família, que nós tem vezes que não somos bem compreendidos, a parte também, como eu já presenciei, uma cena, né, da minha amiga chorando que, Ah, que, sim. que, que ele fugiu uma vez e foi na casa de outra pessoa Sim. e você foi lá e não tinha força para trazer e a pessoa não queria ele lá e, Sim. né, e falando coisas assim Muitas que vezes, eu muitas não vezes. gosto, falar na cara da mãe, eu não gosto do teu filho, né? Se ele não sair, eu vou bater. Então, eu acho que isso são coisas assim que a sociedade ela é muito cruel com a gente, né? Ou ela te culpa diretamente quando a criança é mais pequena, ou quando ele é grande, eles massacram também de outra forma, né? Então, É, nós sabemos, né, que muitos não conseguem se desenvolver porque ninguém dá apoio, né, Juliana? Então, a família precisa de apoio, os nossos filhos também precisam de apoio, eles precisam ser aceitos. E quando eles são aceitos, eles percebem, porque o autista, ele é muito sensível, né? Ele tem uma sensibilidade que ele percebe quem gosta e quem não gosta. E se você chegar num lugar onde ele percebe que não gostam, ele não fica. E daí ele começa a incomodar todo mundo, né? Então o Alexandre, ele é muito visível essa sensibilidade dele. E eu sempre notei isso. E eu sempre falava, quando eu vou num lugar que eu percebo que ele não gosta, eu já nem sento, porque eu sei que ele não vai ficar. Então, as pessoas, elas têm que ter mais empatia, né? É uma empatia que você tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro para poder entender. E eu, até aqui com os funcionários, eu falo, ó, faça um teste. Uma semana, se você vê que não consegue, que não tem afinidade, que não consegue ficar perto, não fique, por favor. Né? Deixe outra pessoa vir até aqui. Porque a gente sofre muito com isso. E eles também.
Então, os nossos filhos, eles são muito diferentes e eu acho que eles estão aqui nesse mundo mesmo para provar muitas coisas que muitas pessoas não conseguem enxergar. E Deus já colocou isso, né? Eles vieram para isso. E nós, mães, nós somos agraciadas, né? Porque nós tivemos o privilégio de termos esses filhos assim. São uns anjos que Deus nos colocou para mostrar, né, que o diferente, ele tem que ser aceito e as pessoas têm que entender que nenhum é igual ao outro e que nós temos que aprender a conviver com todas essas diferenças, né? O mundo, ele só vai ser melhor se as pessoas aceitarem tudo isso. Eu, por exemplo, a Maria de Cássia, ela é muito mais sociável do que eu. Eu sou mais... a minha família é mais pequena, então eu não tenho tanta vontade, digo, de sair, né? A Maria de Cássia, Mas a minha grande, família é muito grande, Juliana. você adora Eu fui sair. criada com a mesa grande. Então, isso é para você, mas o que a gente tem que deixar de exemplo é que não é quando você... nós vamos ter muitos olhares desagradáveis, vamos ter situações desagradáveis com os nossos filhos, mas que a gente nunca desista de sair com eles, né, Cássia? Sim. Não é porque encontra uma pessoa ignorante, a gente, eu não vou mais sair porque aquela pessoa foi bruta com meu filho, né? A gente chora aquele dia, né? A gente liga para outro amigo, né? Nós te damos apoio, tanto que eu e a Cássia, a gente é tão amiga que eu sou a madrinha do Alexandre, né? Com muito orgulho. Eu estou sentindo tua falta aqui. Sim, nós estamos separadas nas pandemias. A pandemia aí. E eu, nas poucas vezes que eu tive, assim, o convite para festinhas de aniversário, para mim foram decepções. E como eu não sou muito de sair, eu acabei me fechando mais ainda. 2 ocasiões, né? Uma foi, assim, a pessoa pegou 2 camas elásticas, inclusive, uma só para o João, porque o Flash passa vergonha de tanto que o João pula, né? Sim. Teve uma criança que eu digo não é autista, não teria nenhum problema associado, né? Mas ela tem a índole malvada. Ela queria ter o João assim como se fosse um animal. Ela fez que ia brincar com o João para montar a cavalo nele e esporar, assim, sabe? Como se fosse de espora e machucar ele. Então, são atitudes assim, poxa, tu nunca sai, o dia que você sai contente, vai na casa de uma pessoa que realmente te recebe bem, existe aquele choque emocional para a gente, né? Então, eu também passei, e o meu tá agora com 14 anos, 2 anos praticamente dentro de casa, que a gente, né? Mas, então, o que a gente pede para a sociedade é que se coloque no lugar. Não precisamos de pena, nem de dó, né? Porque o problema, né? Quem não tem autista em casa, de repente vai ter problema com filho, com droga, com câncer, né? Com um acidente de carro, né? Então, a vida, ela nos testa a todo momento, né, Cássia? É verdade. Ninguém é melhor que o outro. Então, a nossa conversa hoje é entre amigas, entre comadres, podemos dizer, entre pessoas que sofremos, mas que a gente já se divertiu muito, né? Porque eu e a Cássia, para rir também, né, Cássia? A gente já riu muito das nossas viagens, né? Foi os nossos momentinhos de descontração. Então, essa live, ela é muito querida, muito especial para mim, né, Cássia? Para nós também. E um exemplo que eu considero a Cássia uma das pessoas, assim, mais abençoadas no ramo da educação, da luta com os filhos, né? Grandes instituições surgiram da luta de mães, né? Tanto a AMA de São Paulo, Recife, Amapá, que eu conheço bem, são autistas severos e que não tiveram o atendimento que deveriam, né? Mesmo porque um tempo atrás era bem mais
discriminado e sem opção, né? A inclusão faz pouco tempo, e o meu mesmo com 14 anos, eu já sofri muito e não posso dizer que ainda existe inclusão, porque estamos caminhando, né? Então, a gente torce para que mais instituições com esse potencial da PADV de dois vizinhos surjam e que sejam também dirigidas, né, acompanhadas de perto por familiares. Porque o profissional, ele tem toda a boa... Sim. É especial também, ele liga, tem vezes para mim, e eu não sei aqui ainda como fazer nesses momentos, assim, para não receber a ligação dele. Sim. E então são exemplos assim que devem se multiplicar. O profissional, ele sabe o que ele aprendeu na faculdade, nas suas especializações, mas somente no decorrer da vida, sabendo o que se passa dentro da família, é que ele vai saber dar um suporte de qualidade, né? Tanto por isso do sucesso da PADV, porque a diretora já podia ter se aposentado, mas ela vai continuar lá por muito tempo, né, Maria de Cássia, que ainda está, né? Viu, Juliana? Então, eu ainda penso, né, a nossa escola está funcionando, graças a Deus. Tem a parte do SUS, que é a prefeitura que cuida, né? Temos fono, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, assistente social e fisioterapeuta também. Temos também projeto de ecoterapia na Unicep e temos os profissionais de educação. E nós queremos, no futuro, ainda esse centro-dia, né? É uma casa assistida, que eu penso que esses alunos, que nós já temos alguns alunos que poderiam ficar aqui dia e noite, que esses que mais precisam ficassem, né, que as famílias não conseguem atender, nessa casa, com uma equipe técnica, né, adequada, e que fosse através do governo federal. Então, eu tenho um projeto que eu agora estou pensando, né, para o futuro, até que eu não consiga fazer isso, eu ainda vou ficar aqui, porque eu quero ainda mais coisa para a PADV. Então, muitas associações nos procuram e perguntam como que foi. Não tem receita pronta, você mesma sabe, né, Juliana? A gente sempre conversa sobre isso, que tem que ir fazendo, tem que ir buscando. Eu fico muito triste, Juliana, porque as crianças normais, ditas normais, né, eles têm direito à escola, eles ficam meio período na escola, gratuita, e ninguém precisa brigar. E os nossos filhos especiais, a gente briga o tempo todo, desde a matrícula dele até a saída. Então eu me revolto às vezes, tinha que ter uma lei assim que nos protegesse, né? Para que é de direito, tem a lei Berenice Piana que nos protege, mas não existe nenhum documento em nenhum município que eu saiba que disse que nós temos que ter os filhos meio-dia numa escola. Né? Todo ano nós temos que renovar convênios, tanto pela prefeitura como pela Secretaria de Educação. É uma burocracia imensa, é um desgaste que ninguém imagina. Eu vai chegando perto de vencer um convênio, chega a me doer o peito, assim, porque é muita burocracia, muita coisa para fazer, e a gente sempre fica com o pé atrás. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vamos conseguir um aumento para os profissionais? Geralmente fica, esse do Estado, o último, ficou 5 anos, só prorrogando, sem mexer. Os funcionários ganhando a mesma coisa. Então, eu acho assim que está na hora da gente lutar para melhorar tudo isso, né? Porque nós não temos culpa dos nossos filhos precisarem de algo diferente. E por que eles são diferentes e eles não têm direito? Por ser diferentes, eles não têm direito?
Então, eu questiono muito isso. Às vezes eu fico pensando, sabe? Tudo que a gente fez e tudo que está fazendo, sempre brigando, expondo tudo da tua vida. Eu sempre falo, a gente se expõe, a gente se humilha e, e sempre vai ser assim. O que, que a gente poderia fazer para isso melhorar, para deixar, né, para outras mães não sofrerem tanto? Né? Eu estou feliz, eu não estou reclamando, porque a gente conseguiu e muitas ainda não conseguiram nada. Tem associações que não tem nada, só tem o nome da ONG. Eu sei que Curitiba, Ponta Grossa, você também sabe. Várias cidades grandes aí não conseguiram ainda nada. E até eles perguntam como que lá no interior você conseguiu. A gente tem, assim, apoio da população, da comunidade aqui. Tudo que a gente pediu, a gente sempre foi muito bem recebido. Só que isso é uma política pública, né? É política. Tudo que nós fazemos é política. Então, o que, que a gente poderia fazer para mudar tudo isso, esse cenário que nos incomoda, né? Eu falo que incomoda, porque nós não temos segurança nenhuma. Como nós temos isso hoje, nós recebemos tudo isso, amanhã depois a gente pode não receber. Então, até para os nossos funcionários que estão aqui, fica assim difícil, né? Você às vezes fala as coisas e no outro dia já muda tudo, né? Então eu fico assim muito triste com isso. Mas, como diz o ditado, né? A gente ainda agradece por tudo que nós conseguimos. Mas foi uma luta. E luta de paz mesmo, Juliana. É luta de pais que veste a camisa, né? Uma equipe que eu tenho aqui também de funcionários, professores, uma equipe técnica maravilhosa, que eu tiro o chapéu para eles, dou os parabéns. E a nossa comunidade aqui, que nos aceitou muito bem, né? No início, nem sabia o que era autismo. Ninguém sabia o que era autismo. Quando eu fui na rádio, uma vez o moço me perguntou, mas o que é? Você vai falar dos artistas? Eu falei, não. Nós vamos falar dos autistas da APADV. Então, muita gente não conhecia, né? Nem mesmo nós, pais. Porque quando eu comecei, eu nem sabia o que pegar para ler, porque eu também não sabia o que era isso. Então, até hoje é uma incógnita, né? O autismo. Tem médicos que você leva os teus filhos e eles também não sabem explicar direito o que é. Então, é uma luta, assim, é algo muito diferente que nós temos que aceitar e lutar junto, porque, como você falou, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Eu nunca sei. Eu não sei o que eu vou passar e eu não sei como que vai ser. Então, o que, que eu faço? Eu vivo o presente. Né? O presente, agora. Amanhã vamos ver o que nós vamos fazer. O que a gente consegue fazer. E até agora, Juliane, está dando certo, né? A gente agradece a Deus todos os dias porque está dando certo o nosso pensamento, o nosso projeto. Eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente pensar e acreditar no que estamos fazendo. E convidar pessoas que acreditam também. Porque você não pode ficar perto de pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não querem nem chegar perto quando você tem um problema. Eu não digo que eu tenho um problema. Eu digo que eu tenho algo que me fez crescer. Porque tudo que nós temos, tudo que nós recebemos e tudo que eu tenho hoje é por causa do Alexandre, eu digo. A busca toda essa busca e todo o conhecimento, tudo. Eu mudei minha vida e nós todos lá em casa por causa dele. É uma transformação, né? Uma transformação. Você não muda o autista, ele que te muda, né? Tanto na escola, você não vai incluir. Não vai conseguir mudar. A escola mudar. que tem que mudar. Então, essa é a dificuldade de aceitação, né? Nós tivemos, como você fala, ainda não existe um manual de como fazer todo esse trabalho,
mas eu acho que a gente está chegando perto, sabe, Cássia? Porque cada vez cria-se mais o interesse, né? Anos e anos a gente sempre repetindo o que é o autismo, o que precisa para os Sim. autistas, cada vez aparecendo mais autista. Então chega um momento assim que não vai dar para saber, eu não entendi bem o que é o autismo, os políticos ainda não sabem o que precisa de políticas públicas para o autista. Tá, né? É como se a memória deles fosse todo ano ter que lembrar do que é necessário. E isso Todo é ano. desgastante, né? Mas eu acredito que mais um tempinho aí se consiga que já tenha, já digo, um manual aí, né? Não, tem um filho autista, para onde precisa ser levado, onde que vai ter o diagnóstico, o tipo de escola, os profissionais preparados, né? Um Isso tempo aí. atrás era ilusão, mas agora nós estamos no caminho disso se concretizar. E isso é uma luta de nós mães, né? De acreditar. Porque se você não acredita, né, a depressão pega. Então é Sim. uma questão assim de se construir em cima de uma dificuldade que nos caiu nas nossas mãos, né? Mas É que verdade. ela é uma dificuldade, que, como você fala, para alguns é um problema, mas para nós é a nossa fonte de amor e determinação, né? Porque o Verdade. amor que a gente tem por eles é uma coisa que ninguém acredita, né? É muito forte e é isso que mantém a Nos gente, move, né? que nos move a viajar, a correr atrás dos objetivos e que fez a Cássia ser essa referência aí que daqui 100 anos vão estar falando da construção da Cássia e com muito orgulho, né? Tanto que a Cássia já faz parte do meu livro, né? Autismo e Educação no Brasil, onde eu escrevo a história da APADV e que agora, né, tem mais um capítulo, né, com essa nova Capaz. sede. Eu digo, vai ter que ter mais um capítulo, né, porque nós temos a sede e vamos caminhar para o centro-dia, né, Cássia? Se Deus quiser, se Deus quiser. Verdade, Juliana. Então, entre dificuldades, mas também conquistas, é que a vida vai se dando, né? E é esse o exemplo que a gente tem que dar para essas mãezinhas que estão recebendo seus autistas, né? Que de vez em quando vem uma mãezinha desesperada, porque o que causa o desespero é a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento. Porque depois que elas sabem como lidar com o autista, e que o amor não está perdido, mas ao contrário, eles nos amam muito mais. Nossa, e a gente vê isso aí que você falou mesmo, porque muitas mães às vezes não vêm até a entidade para fazer matrícula, mas sim para receber orientação, porque às vezes mora longe, qual médico procurar, o que deve fazer, conversar com o terapeuta. Então a gente sempre vai estar à disposição para ajudar essas mães e para colaborar no que for preciso. Então passaríamos a noite conversando, mas Sim. eu vou agradecer então a presença, essa lição de vida que a Cássia nos deixa, né? E num outro momento a gente continua a nossa conversa aí, falando um pouquinho mais sobre o trabalho da Cássia. Então, deixo um abraço, um beijo para todos vocês. A Cássia também agradece aí os finalmente Sim. aí, né? E beijo aí para o meu afilhadão, para o Alexandre, para Obrigada. todos da família, né? E que Deus nos abençoe muito, Cássia. Amém. Viu? E você também, em especial, Juliana, por lembrar sempre aqui da PADV, do nosso trabalho. Agradeço a companhia, as viagens, os cursos. E a gente está sempre aqui esperando, né, alguma coisa aí de vocês. O André, nosso compadre. E todos, um abraço muito grande ao João também. E a todos os que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, até mais, Cássia. Tudo de Até bom. mais. Obrigada, igualmente.